Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Eu sou Samantha, professora de ciências, e hoje a nossa aula é sobre o princípio da segregação, meiose e leis de Mendel. Esse assunto está entre a página 44 e vai até a 55 do nosso manual, beleza? Bom, a gente vai trabalhando, nem tudo eu vou ler, tem coisa que eu vou passar, porque tem coisa que eu vou conseguir explicar antes, e enfim, tá bom? Mas vai ficar tranquilo. Eu quero logo falar para vocês assim, quem foi Mendel, né? Mendel era um monge, pesquisador, botânico, e ele é considerado o pai da genética. Observando, né, as ervilhas, ele conseguiu entender o porquê que algumas características passavam para uns indivíduos e não para outros, tá? Outra coisa, na aula passada a gente viu direitinho o que é meiose, né? E a gente viu que na hora que a célula ela faz meiose, ela vai distribuir, né, o material genético dela. E quando rola a gametogênese, né, que é quando rola a fecundação entre a célula haploide do masculina e a célula haploide feminina, quando ela reúne, ela vai trazer material genético de um para outro, juntar e formar a célula diploide, beleza? Deixa eu ver. Deixa eu ler aqui no final. Quando um organismo produz gametas, cada gameta recebe apenas uma cópia de cada gene, que é selecionado aleatoriamente. Isso é conhecido como a lei da segregação. Pronto. Aqui, deixa eu falar aqui como é que funcionou o experimento de Mendel, né? Mendel pegou uma espécie pura. Eu vou falar do experimento de Mendel, mas é basicamente esse aqui. Ele pegou uma espécie pura de ervilha amarela, que ele classificou, vou dar um exemplo, Vzão e Vzão, tá? E aí ele foi, eu acho que eu tenho aqui, pronto. Ele pegou uma ervilha amarela e toda vez que ele cruzava essa ervilha amarela, sempre vinha amarela, então ele conseguiu uma ervilha amarela pura. E ele classificou como Vzão e Vzão. Ele também pegou uma ervilha verde que era pura, que sempre quando ela era cruzada com outra verde, vinha verde. E classificou como Vzinho e Vzinho. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender. Essa primeira linha é chamada de geração P, porque é a geração parental, tá certo? É tipo os pais. Ele classificou com Vzão, Vzão e Vzinho, Vzinho, porque o maiúsculo representa aquele indivíduo com características dominantes, ou seja, com características que vão ser percebidas com maior probabilidade na próxima geração, que é a geração F1, que é a geração filha, né? A primeira geração de filhos, tá bom? Só que, quando ele faz esses cruzamentos, o que foi que ele percebeu? Que depois da autofecundação, ou seja, a própria planta, né, ela se fecundou, pegou ali tudinho, juntou, pá, e ele teve o quê? Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. A geração de filhos desse processo de autofecundação já vai mostrar ali o Vzinho, Vzinho verde. Vamos lá, que agora eu vou explicar bem devagarzinho para vocês. A letra maiúscula representa o indivíduo que vai ter características dominantes. O que são as características dominantes? São aquelas que aparecem com maior probabilidade, tá certo? Aquele indivíduo que tem características recessivas são representados por letras minúsculas, tá bom? A geração parental é formada por uma geração pura, por isso que ela tem as letras bem parecidas. Tem até um nomezinho para isso, daqui a pouco na aula eu lembro e digo para vocês. Esqueci, mas daqui a pouco eu lembro. E aí o que acontece? Na primeira geração, eu tô com uma ervilha verde pura, uma ervilha amarela pura, ela vai cruzar e vai dar origem à sua primeira geração de filhos. Na primeira geração de filhos, a gente não percebe, né, características do indivíduo recessivo. Só vai perceber do
indivíduo dominante. Quando eu pego essa geração de filhas, várias filhazinhas, Vzão e Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e fecundo, né, cruzo, eu vou ter outros indivíduos. Eu vou ter Vzão e Vzão, Vzinho, Vzão e Vzão, Vzão e Vzinho, Vzão e Vzinho e Vzinho e Vzinho. Isso significa o quê? Que um indivíduo de características recessivas, ele tem a probabilidade de aparecer em até 25% lá na segunda geração. Dentro desse cruzamento, a gente só vai ter um indivíduo puro, aliás, dois indivíduos puros, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, e dois indivíduos mistos, ou seja, 50% de pureza e 50% de indivíduos com características misturadas. Mesmo assim, a gente vai ter um indivíduo de características dominantes tendo suas características mais preservadas ao longo desse processo ao longo das gerações. Agora deixa eu voltar aqui, ó. Aqui é outro exemplo. Que eu acho que o autor cortou ali a última florzinha. Mas aí o que acontece? Eu tenho um indivíduo branco, um indivíduo vermelho, um indivíduo branco puro, WW, pequenininho, e um indivíduo vermelho dominante, RR. Na primeira geração, todo mundo vermelho, por quê? Porque o vermelho é o dominante, por isso que ele está sendo representado pela letra maiúscula. Já na segunda geração, mas a probabilidade é de que 25% desses indivíduos apresentem características recessivas, por isso que eu tenho 4 flores, sendo uma branca e 3 vermelhas. Beleza? Agora, na prática, isso é assim, vamos lá. A genética, isso é o básico da genética, ninguém vai fazer conta para descobrir o que vai acontecer na próxima geração. São probabilidades, tá certo? Probabilidades. Essa situação, como é que eu posso dizer? Mas esse conceito auxilia a gente a entender alguns fenômenos, como o albinismo, né? Que são indivíduos raros, são indivíduos que têm pouca ou nenhuma pigmentação. Às vezes é preciso um distanciamento geracional muito grande entre aquele indivíduo que apresentava o albinismo até o próximo que vai apresentar ao longo das gerações. Tem também a questão da combinação genética. Às vezes você pode ter um descendente, um ascendente albino, só que o outro, seu par, não tem. E aí isso reduz ainda mais as probabilidades, mas é pesquisando e entendendo genética que a gente consegue explicar esse fato, né, de alguns indivíduos, inclusive até famílias assim, 3, 4 gerações sem apresentar ninguém com albinismo, e aí vem um indivíduo albino. Outra coisa também é a anemia falciforme, né? Que é aquela anemia muito comum em pessoas negras. Pode acontecer em pessoas brancas, mas ela é mais comum em pessoas negras e ela funciona da seguinte maneira. A célula do sangue normal é arredondada, mas aí para quem tem a anemia falciforme, ela tem essa forma de foice. E isso atrapalha o processo de oxigenação. E pessoas que têm esse tipo de anemia precisam de cuidados. Não é uma pessoa que doente, acabada não, mas precisa de cuidados, de acompanhamento para estar sempre com as taxas bem organizadas, tá? Outra coisa também que pode passar, né, de geração para geração é a fibrose cística, que é um problema que dá no sistema endócrino, pode atrapalhar o pulmão, pode atrapalhar o sistema digestório, tá certo? E também tem a talassemia, que é chamada de anemia do Mediterrâneo, que provoca falta de apetite, palidez, irritabilidade, sistema imune fraco, atraso no crescimento, sonolência. E é uma doença que pode ser passada de geração para geração com intervalos genéticos, entendeu?
com intervalos geracionais bem longos, mas isso acontece. E aí o que acontece? Quando a gente estuda genética, a gente consegue entender essa herança, essa transmissão e pode, né, com o avanço da ciência, prever algumas doenças e já tratá-las em tempo recorde, tá bom? Bom, essa parte aqui eu não vou explicar, que a gente já viu que foi a parte de meiose, tá bom? Uma coisa que a gente precisa entender é o conceito de hereditariedade. O que é Eita! O que é hereditariedade, né? É essa capacidade que nós temos de transferir características, tá certo? De um indivíduo para o outro. E nessa transferência de características não se resume apenas em características físicas, a gente também transfere características genéticas, né? A gente transfere também condições, formatos, tecidos, e aí você tem indivíduos que podem não se parecer, né, com o seu irmão, por exemplo, mas apresentam algumas coisas do seu irmão. Às vezes que quando falar de doença é mais fácil, né? Mas às vezes alguma questão assim de doença, que aí os irmãos não são parecidos, mas ambos têm algum tipo de problema que herdaram, né, do pai ou da mãe, tá certo? Mas também tem as características que a gente chama de fenótipas. Eu acho que é isso que a gente vai ver agora. Bom, mas eu vou falar agora. As características fenótipas é essa do rosto, do corpo, cor de cabelo, tá certo? Fenótipas. As genótipas são mais internas, é mais genética, tá certo? Então, toda vez que a gente fala de características fenótipas, a gente está falando de aparência. Quando a gente fala de características genótipas, a gente está falando de questões mais internas, tá bom? E quem é que vai estar transferindo essas características é o nosso DNA, tá? É nosso DNA. É o ácido desoxirribonucleico. Eu tive um professor de biologia que ele falava isso, tem engraçado. Toda vez que eu tento falar essa palavra, eu lembro dele. Ácido desoxirribonucleico. Isso aí, DNA, minha gente. Bom, o DNA ele é responsável por estar transferindo essas informações, né, o código genético. Hoje em dia a gente ouve falar muito num tal de exame de DNA, teste de DNA, porque é quando você faz o teste e vê o grau de paridade, o grau de semelhança entre um indivíduo e outro, tá bom? Deixa eu ver. Com certeza você já ouviu falar em DNA. Atualmente a presença dessa sigla tem um significado muito maior do que imaginamos. Em resumo, o DNA contém todas as informações conhecidas do nosso código genético que rege todos os processos vitais de uma célula. Como você já sabe, para que um casal gere um filho, é necessário inicialmente que um espermatozoide penetre no óvulo. Quando isso ocorre, afirmamos que houve a fecundação do óvulo, dando origem à célula ovo-zigoto, célula ovo ou zigoto, a primeira célula de um novo ser vivo. Então, a gente chama de gametogênese, né, esse encontro. Ali vocês já sabem que acontecem, né? As células, elas são haploides, elas têm um código genético do pai e da mãe. E quando há a gametogênese, ela vai juntar tudo aquilo, né, dando origem a uma célula diploide que vai gerar aí, né, outras células e vai dar origem a um novo ser vivo. Bom, a gente já deve ter falado em outras aulas, todo o processo de multiplicação celular e construção de organismo é comandado pelos cromossomos, ou mais especificamente por determinadas estruturas neles contidas, que são os genes, né? O ser humano, ele tem 46, né, cromossomos organizados em pares, né? Em pares. Deixa eu ver. Todas as células do corpo humano, exceto os gametas, são denominadas células diploide e contêm 46 cromossomos. Os gametas são células haploides e apresentam 26 cromossomos. Assim, a geração de um novo ser humano, o pai contribui com 23 cromossomos
do espermatozoide e a mãe com 23 do óvulo. Isso é bem, né, tranquilo. O indivíduo ele tem 46 cromossomos, mas aí na hora da gametogênese fica metade de um, metade do outro. Aí tá tranquilo, vocês já tiveram essa aula de meiose, eu vou passar. Aí tem uma pergunta, talvez você esteja se perguntando, e quanto aos vegetais e animais, é possível que um gato, por exemplo, tenha o mesmo código genético de outro gato? Converse com seus colegas e professores sobre isso. Sim, sim. Porque nesse processo de reprodução sexuada vai haver sempre descendentes, tá? Que resultam desse encontro de gametas. Então, toda vez que eu tenho reprodução sexuada, eu vou ter essa troca de informação entre as células geradoras, né? As células mãe, tá bom? Quando a reprodução é assexuada, eu tenho somente um clone, né? A reprodução da célula. Quando é sexuada, eu tenho a troca de material genético, beleza? O DNA tem a função de transmitir todas as características hereditárias a partir do núcleo de uma célula gerada após a divisão celular, parte de meiose ou o todo a mitose. O material genético de uma célula é passado para a célula filha, assim o número de cromossomos de cada espécie que se reproduz sexualmente mantém-se inalterado de geração em geração. Aqui a gente está falando de mitose e meiose, vocês já viram isso, né? A gente já viram isso também, né? A questão do crossover, né? Que é essa troca aleatória de material genético, tá certo? E a gente tá vendo como funciona a meiose, né? Você tem ali o material sendo trocado, as células virando haploide para poder fazer a gametogênese, tá certo? Pronto, eu não vou falar disso. Pronto, como falei antes, existem as características dominantes, que são aquelas que vão se apresentar de maneira mais intensa entre as gerações, e tem as características recessivas, que se apresentam de maneira menos, né? Ela se apresenta menos ao longo das gerações. A gente sempre aponta para características dominantes com letras maiúsculas e as recessivas com letras minúsculas, né? Então tem essa questão da orelha, da língua, né? Que dizem, né? Que é genético. Até a questão da planta do pé também tem um negócio desse aí. Aí tem esse quadro bem legal que diz assim: observe o esquema com as possibilidades para a cor dos olhos. O pai tem olho azul, a mãe tem olhos castanhos, tá? Então, provavelmente o filho nasce com os olhos castanhos, beleza? Aí tem a questão das 50%, né? Pai com olho azul, mãe com olho castanho. Deixa eu voltar. Pai com olho azul, AA. Mãe com olho castanho, azão. Observe o seguinte: o pai com olho azul está com genes recessivo e a mãe com genes dominante. Quando a gente faz o cruzamento, o que é que vai acontecer? Vai ficar azão e azinho. Como o dominante é castanho, o filho ficou com olho castanho, tá? Vamos para outro exemplo. O pai tem olho azul, só que é azinho, e a mãe tem olho castanho, azão e azinho. Aí ela já não é mais, ela não está mais com o seu material genético tão dominante quanto estava no primeiro exemplo. Numa situação dessa, no cruzamento, um filho ele pode nascer azinho e ter os olhos da mãe, castanho, e o outro filho pode nascer azinho com o olho azul, tá? Vamos para o outro exemplo. Eu tenho pai e mãe com genes recessivo, azinho. O pai com olho azul, a mãe com olho azul, o filho vai nascer com olhos azuis, porque no cruzamento eu vou pegar azinho do pai, azinho da mãe e pronto, ficou tudo azul. Lembrando que também as descrições de dominante e recessivo, sempre o dominante vem na frente, tá? Vamos para outro exemplo agora com 4 filhos. O pai, azinho, olhos castanhos. A mãe, azinho, olhos castanhos. E aí, ó,
eu tenho todo esse cruzamento. Nesse cruzamento, alguém vai ser diferentão, vai ficar azinho e azinho. E vai acabar tendo um olho diferente dos pais. Por quê? Porque ele ficou totalmente recessivo. Já, sempre quando são 4, vai ser um azão, azinho. Aliás, vai ser um azinho, azinho, um azão, azão e 2 azão, azinho. Porque nessa relação de 4 é 1, 2, 1. É uma proporção de 1 para 2 para 1, tá bom? No terceiro, não. No quarto exemplo, tem um pai de olhos castanhos, a mãe com os olhos castanhos, o pai azão, azinho, a mãe azão, azão, teve os filhos, ficou todo mundo com os olhos castanhos porque os olhos castanhos estavam dominando nesse padrão aí. Já o outro, pai de olho castanho, mãe de olhos castanhos, todo mundo dominante, filho também vai ser dominante, tá certo? Bom, na faculdade, na época do vestibular, eu acho que é no terceiro ano, vocês vão fazer muito isso, Tem um monte de questão, triângulo, quadrado, transferência de característica. Primeira lei de Mendel cai muito no vestibular. Eu lembro que eu fiz muito exercício disso. Por isso que é bom se familiarizar, tá? Se familiarizar com essa nomenclatura, porque vocês vão rever isso de modo muito mais intenso e com muito mais profundidade. Mas é importante se familiarizar agora, tá bom? Eu já falei de genótipo e fenótipo para vocês. Mas o que eu não falei é o seguinte, o ambiente, ele pode provocar efeitos, tá? Vou dar um exemplo aqui, que é o próprio exemplo do livro. O indivíduo, ele tem como é que pode falar? O indivíduo, ele apresenta características de obesidade. Vou dar um exemplo. O pai era obeso, a mãe era obeso, então ele facilmente tem tendência, pronto, a palavra é essa. Ele tem tendência a ser obeso. Só que se ele faz uma alimentação bem organizada, come alimentos saudáveis, ele tem até a tendência, mas ele não vai ser obeso. Por quê? Porque ele está transformando o ambiente ao redor dele e quebrando esse ciclo, tá certo? Então, existem as características, né, que é genética, que é genótipa, e tem as características fenótipas. E no caso da aparência, a gente pode alterar com fatores ambientais. Quando eu falo fatores ambientais, eu falo as decisões, né? Então, por exemplo, Samantha, a família do meu pai é muito obesa, tá? A família da minha mãe tem casos de pessoas obesas. Então, eu tenho muitas chances de ser, e sou, mas eu posso alterar essa condição como eu já alterei antes. Eu já tive um momento em que eu estava, né, mais slim. E como é que eu fiz isso? Trabalhando muito a questão da alimentação e da prática de exercício físico. Por quê? Porque a minha genética, ela caminha para eu ser uma pessoa com sobrepeso. Mas eu preciso ficar sempre atento para não entrar nesse grau. Bom, relaxei, ó. A quarentena chegou, só piorou, né, minha gente? Pronto, mas aí são os fatores genéticos. Você pode ter algumas inclinações para alguma coisa, até alguns problemas de saúde, você pode ter uma inclinação, mas aí você altera o fator ambiental e você pode aí dar uma, né, regrada. E assim, minha gente, voltando a falar de obesidade, eu sempre fui uma criança obesa, uma adolescente com sobrepeso. Eu nunca fui magra, mas uma coisa é fato. 50% é genética, mas 50% são escolhas. Você precisa fazer escolhas, né? Eu digo isso porque assim, eu já perdi 30 quilos no passado, né? Eu já estive num peso dentro, né, do ideal, né? E é possível fazer alterações tanto de corpo quanto até de algumas doenças. Eu vou dar um exemplo de uma amiga minha que a família dela toda tinha problema de coração. Todo mundo tem problema de coração.
e ela decidiu que não ia entrar nessa vibe. Então ela corre, ela anda de bicicleta, ela trabalha o coração dela, ela já sabe que existe uma inclinação para isso, então ela briga, né? Ela vai à luta para não entrar nessa vibe. Então a gente precisa fazer essas escolhas, né? Não são fáceis. Mudar de hábito, ir contra a genética do seu corpo não é fácil, mas é importante para que você não repita, né? Que você não tenha os problemas que a sua família tem, tá? Usa aí como espelho e vai-se embora aí. Aí aqui tem o seguinte, tem um exemplo. Se uma pessoa vai pra praia, uma pessoa branca vai pra praia e fica um pouquinho mais moreninha, ela alterou o quê? O genótipo ou o fenótipo? Bom, meus amores, essa modificação ela é temporária. Ela mudou somente uma questão fenótipa, ela alterou só um pouquinho da cor da pele, que daqui a pouco volta, nessa cor da pele dela vai voltar. Então o ambiente, ele não muda nossos fatores genéticos, mas a gente pode, né, com atitudes, fazer com que o nosso corpo fique melhor, mais saudável, e certos problemas que poderiam ser desencadeados não vai ser desencadeados, tá bom? Bom, a engenharia genética no cultivo de plantas. Nossa, cara. Isso renderia um super debate se nós estivéssemos em sala. A questão, né, das plantas transgênicas, né? O cruzamento de sementes é uma coisa muito antiga, tá? Toda vez que o indivíduo ele percebe que aquela semente é mais forte do que a outra, então ele vai usar essa mais forte e ele vai manipular para que a outra, que não era tão forte, fique mais forte. Então, esse cruzamento ele acontece já há muito tempo, ele não é uma coisa recente, ele vem desde passados e passados, centenas de anos atrás. O que é que a gente está fazendo agora? A gente está deixando o negócio mais profissa. a gente tá indo no DNA da planta, entendeu? E a gente tem provocado modificações no DNA da planta, né? Por exemplo, plantas com uma resistência à praga, plantas com alguma coisa a menos que não atrai aquela praga, planta com índice maior de nutrição, de vitamina, enfim, a gente está mexendo. Existe o conselho chamado Conselho de Biomedicina, o Conselho de Biossegurança, na verdade é isso o nome, Biossegurança, e esse conselho, ele vai autorizando o que pode ou não pode ser modificado, até porque tem muita coisa que a gente não sabe ainda o impacto que pode causar na vida do ser humano, tá? Tem coisa que já está bem instituída, que é a questão do milho e da soja transgênica. Isso, se você pegar salgadinho, óleo, você vai ver aquele T, a gente já conhece o triângulo amarelo com T no meio. Existe uma população médica que diz que faz mal, existe uma população médica que diz que não faz mal, existem pesquisas que provam que não faz mal, existem pesquisas que provam que faz mal. Então, a gente fica aí, né, esperando resultados de próximas pesquisas, mas o que eu tenho a dizer para vocês é: tudo que é mais fresco, mais natural, é melhor, só que cada vez está sendo mais difícil. Um alimento orgânico, ele pode até ser cultivado sem agrotóxico, mas a semente já passou por transgenia. Então é difícil você ter uma coisa 100% natural, 100%. É difícil porque hoje já tem muitas modificações, né? A gente tem assim um número infinito de modificações genéticas. Tem inclusive algumas espécies que a gente não tem mais ela no estado natural, né? Que ela já foi tão modificada que na natureza ela não é mais aquela espécie. Ela já é reproduzida, já modificada. Então, paciência, né? Isso seria muito mais assim interessante se nós estivéssemos juntos, para cada um dar a sua contribuição, tá? Bom, no nosso dia a dia a gente tem várias coisas que a gente come de forma modificada, não só plantas, mas alguns animais também. Para vocês terem ideia, eu fui numa fazenda até simples de produção de leite, e já era um gado modificado, tipo, toda vez que ele cruzava as vacas, nasciam somente vacas, porque a intenção dele era produzir leite, né? A intenção
do proprietário lá da fazenda era só ter vacas, então o boi cruzava com a vaca, mas tanto o boi já era modificado geneticamente, quanto a vaca já era modificada geneticamente, a ponto de sempre na fecundação só nascer vaca, tá? E era uma fazenda simples, não era coisa sofisticada não, sabe? Era até uma coisa simples, mas então a coisa já é assim, o mercado já funciona dessa forma e enfim, tá? Deixa eu ver aqui mais. Pronto, é isso, tá certo? A gente. O código da aula de hoje é genética. Coloque em sua série seu nome e sua turma, tá bom? Façam as páginas da 44 até a 45, tá? As questões que estão soltas. Não fazer a questão 6, 7 e 8, tem um 2 aí, mas é 8, da página 54 e 55. Não precisa fazer a 6, 7 e 8 porque é pesquisa, não precisa fazer. E também não precisa fazer o experimento da página 48, beleza? Pronto, meus amores, qualquer pergunta ou dúvida a gente se encontra no meu Instagram, Prof. Samantha Costa. E até a aula de correção, beleza? Beijo pra vocês, tchau, tchau.